Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Também quero cumprimentar você que está assistindo através das redes sociais com a graça e com a paz do Senhor Jesus, onde você estiver. Que a poderosa mão de Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Você já falou com o irmão que está do seu lado? Se você não falou com o irmão que está do seu lado, na direita, na esquerda, atrás, na frente. Glória a Deus. Tem água aqui. Fale com ele, fale com ela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos porteiros. Deus abençoe os nossos porteiros, as recepcionistas, a intercessão. Deus abençoe a equipe de mídias. Deus abençoe vocês, os pastores, os ministros, os obreiros, os levitas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, hoje nós estamos na nossa quarta da palavra, diga amém. E nós vamos hoje entrar em um novo tempo, uma nova temática. Você pode repetir comigo: chegou o tempo de recomeçar. Então recomece, guiado e cheio do Espírito Santo. Eu não consigo mais viver, eu não consigo mais fazer nada que não tenha algum tipo de relação com o Espírito Santo de Deus. Cada dia que eu passa, cada dia que eu conheço mais a Bíblia, mais eu me apaixono pelo Espírito de Deus, mais eu fico atraído pelo Espírito de Deus. E essa nova temática, ela surgiu por conta de um livro novo que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo um livro novo chamado Deus Não Mentiu, o Espírito Santo está entre nós. Você pode repetir isso? Diga: Deus não mentiu, o Espírito Santo está entre nós. E você vai ver no Antigo Testamento o profeta Joel dizendo: vai chegar um tempo que eu vou derramar. Mas ele só derrama na vida de quem quer. Quem deseja ser cheio do Espírito Santo, a palavra está dizendo: eu vou derramar. E quando chega no domingo, o pregador, ele pregou exatamente a respeito do texto que é o ponto de partida. Quando Jesus fala: eu vou voltar para o meu Pai, mas eu enviarei um outro, eu enviarei o Paracletos, o Consolador, o Advogado. Depois você vê Paulo dizendo: sejam cheios do Espírito Santo. Então, por conta desse livro que eu estou escrevendo, eu terminei sendo atraído para essa temática nova. Eu quero falar tantas coisas com vocês no culto de doutrina, dia de quarta-feira. Eu quero falar a respeito do livro de Juízes, falar sobre todos os juízes. As pessoas não pregam sobre o livro de Juízes, né? Fala de um, fala de outro, mas são vários juízes. Tem uns que a gente nem conhece. A gente só conhece quem? Gideão, Sansão, Jefité, Débora, né? Mas tem vários juízes. Eu quero falar sobre esses juízes. Eu quero falar também sobre as parábolas de Jesus aqui dia de quarta-feira, sobre todas as parábolas de Jesus,
Quero falar também sobre profetas menores, porque as pessoas pregam sobre os profetas maiores, mas não pregam sobre os profetas menores. Tem profetas menores que as pessoas nem conhecem, não sabem nem quem é. Um dia eu passei uma vergonha terrível, já falei isso aqui. O pregador disse: eu vou pregar hoje no livro do profeta Naum. Aí eu fiquei parado assim, digo: oxe, existe profeta Naum? E eu já era crente, já tinha um tempão, eu era diácono nessa época. Eu perguntei para o rapaz do lado: ele não errou não? Como assim? Ele falou profeta Naum. Ele disse: sim, tem o quê? Eu falei: mas não tem na Bíblia, não? Ele fez: olha no índice aí. E quando eu olhei no índice, eu descobri que tinha um profeta Naum. Recentemente aconteceu isso aqui. Na escola bíblica, o pastor Samuel estava falando, não sei se foi sobre Obadias ou se foi sobre Amós. E eu disse: e tem esse profeta na Bíblia? Porque a gente não fala sobre esses profetas. Automaticamente nós não lembramos. Aquilo que não é falado não é lembrado. Então quero falar com vocês aqui, dia de quarta-feira, sobre todos os profetas menores, sobre os juízes, sobre as parábolas de Jesus, sobre os milagres da igreja primitiva. Mas Deus mudou todo o curso da história e a partir de hoje a gente vai mergulhar aí durante um longo tempo em assuntos relacionados ao Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Antes de entrar na mensagem, eu quero falar para vocês que o primeiro volume do meu livro chegou. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Atos do Espírito Santo. Aqui é o livro que eu escrevi, que eu terminei em 2023. Atos do Espírito Santo. O livro que eu estou escrevendo novo é Deus não mentiu, o Espírito Santo está entre nós. São coisas diferentes. Princípios e segredos para o avanço e o crescimento da igreja primitiva. Diga glória a Deus. Depois de meditar muito, estudar muito o livro de Atos durante longos 7 anos, Deus me mostrou princípios e segredos que estão no livro de Atos dos Apóstolos, que foram esses princípios e esses segredos que ocasionaram com o avanço e o crescimento da igreja primitiva. O meu grande sonho era lançar ele nesse formato aqui. Era para lançar nesse formato, um formato que tem 400 páginas, o livro inteiro. Mas é muito caro numa editora, nos dias de hoje, você conseguir produzir um livro desse porte, e iria sair para cada um de vocês por R$90. Então, por esses dias, para ser mais preciso, uns 15 dias atrás, mais ou menos, Deus, na madrugada, conversando com ele, me disse: já que você não tem como lançar ele inteiro, você vai lançar por volumes. Então serão 28 volumes. Esse aqui é o volume 1. Vai ter pessoas que vai colecionar os livros do Bispo Luiz. Diga glória a Deus. Mas uma coisa eu sei: você comprando esse primeiro volume e você estudando cuidadosamente esses segredos, esses princípios, a sua vida espiritual vai mergulhar em uma outra dimensão, aonde você vai ter uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo de Deus. Amém? Esse primeiro volume aqui é da pastora Fernanda, que está aqui na minha mão. Tem mais 9 que eu mandei entregar ali no balcão, que já tem uma lista. Não é isso, já tem uma lista lá no grupo da pré-venda, que já está fechado. Aí tem uma outra lista que começou a surgir, que já tem 3 pessoas para a segunda remessa. Aí quando completar mais 10 na segunda remessa, aí eu mando fabricar mais 10. É importante dizer, irmãos, que
Eu tinha falado aqui na igreja, porque além desse livro aqui, ali no balcão tem mais 6 obras que são da minha autoria. E eu havia falado que quando eu lançasse esse trabalho, até o final do ano, toda a renda, todos os direitos autorais seriam para o terreno da igreja. Quem recorda disso? Só que hoje, quando eu estava vindo para cá, agora saindo de casa, o Espírito Santo falou outra coisa para mim. Não, a renda não vai ser só até dezembro desse ano, vai ser até pagar o terreno da igreja. Até outubro do ano que vem, todos os livros que forem vendidos, o dinheiro vai todinho para o terreno da igreja. Quem está entendendo diz amém. E não apenas esse livro, não apenas esse volume 1, mas os 28 volumes. O volume 2 já está sendo produzido, aqui é o volume 1. Os 28 volumes, tudo que for vendido, vai exclusivamente para o terreno da igreja. Quem está me entendendo diz amém. Você entendeu que se fosse 400 páginas seria R$90, amém? Como é vou vender por volume, vai ficar por R$15 cada um. Quem está entendendo diz amém? Muito bem. Então foi feita a explicação. Vai ter gente que vai criticar. Quando alguém criticar, você fala assim: você precisa de libertação. Porque se ele fizesse o de R$90, você ia criticar também. Então feche a sua boca, vá se libertar e não critique o pastor, não. Amém? Ou então você pergunta assim para ele ou para ela, quando você começar a ver as críticas: tá bom, o que é que está ruim aí no livro do pastor? Isso, isso e isso. Pronto, a gente já falou do livro dele, agora vamos falar do seu. Você já lançou quantos? Bora falar agora do seu. Você já lançou quantos? Fatalmente ele ou ela vai responder que não lançou nenhum. Aí quando ele disser ou ela disser não lancei nenhum, você fala assim: então não critique. Se você não faz, fique calado, fique calada. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Muito bem. Efésios capítulo 5, versículo 18. É o nosso ponto de partida nesta noite. Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Irmãos, me ajudem, viu? Orem por mim, intercedam por mim, porque eu vou entrar dentro de um mistério aqui, que na verdade é um mistério novo para mim. Eu vou trabalhar esse tema de uma forma que eu não estou acostumado a trabalhar. Geralmente eu trabalho com uma quantidade grande de textos. É um texto por cima do outro, um texto por cima do outro. Eu trabalho com muitos textos, com muitos capítulos. E hoje eu só vou trabalhar com 2. Efésios capítulo 5, versículo 18. E Gênesis capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Então, eu preciso que vocês orem, intercedam por mim, porque vai ser um grande desafio para mim. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus vai falar ao seu coração. Deus vai falar no seu íntimo. Deus vai falar no seu particular. Diga glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18. O texto diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você pode repetir isso comigo? Diga: mas não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Queridos, o tema é: chegou o tempo de recomeçar. Carinhosamente olhe para esse irmão e diga: chegou o tempo de recomeçar. E o subtema é: recomece guiado pelo Espírito Santo. Diga isso para ele, diga: recomece guiado
pelo Espírito Santo. Queridos, todas as vezes que você precisar recomeçar alguma coisa na sua vida, se você tomar a decisão de ser guiado pelo Espírito Santo, não tem como você errar na trajetória. Quem está comigo diz amém. Eu vou repetir. Todas as vezes que você precisar recomeçar algo na sua vida, recomeçar algo na sua história, se você tomar a decisão de se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, não tem como haver falhas no meio da trajetória. Pode até acontecer uma tempestade, mas Jesus vai estar no barco e Ele vai domar, controlar a tempestade. Muita coisa que acontece na minha vida e na sua vida de forma desordenada, é porque nós até falamos que oramos, mas não oramos de verdade. Nós até falamos que confiamos em Deus, mas não confiamos tanto assim. Nós até falamos que temos o Espírito Santo, mas raramente perguntamos alguma coisa a Ele. Faça uma reflexão aí, seja sincero com você mesmo. Quantas decisões você já tomou sem você perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, essa decisão está certa? Espírito Santo, isso é o melhor para a minha vida? Espírito Santo, é o Senhor que está me dando a direção? Espírito Santo, é por esse caminho aqui que eu devo seguir? Faça uma reflexão e você vai descobrir automaticamente que a grande maioria das suas decisões foram suas decisões, mas o Espírito Santo ficou de fora da decisão. Algumas vezes o projeto dá certo, glória a Deus por isso, mas quando o projeto dá errado, tentamos culpar as pessoas, quando na verdade o principal culpado somos nós. Por quê? Porque não perguntamos ao Espírito Santo. Então nós estamos debaixo de uma palavra profética. Chegou o tempo de recomeçar, mas o recomeço deve ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. De Gênesis a Apocalipse, existe uma direção muito clara. O homem não foi criado para viver sem o Espírito Santo. Quem está comigo diz amém. Então repita comigo, diga: o homem não foi criado para viver sem o Espírito Santo. Se você sabe essa verdade, você vai falar agora para você. Diga assim: eu não fui criado para viver sem o Espírito Santo. Não. Paulo, ele está sugerindo, ou melhor dizendo, Paulo não está sugerindo. Quando Paulo escreve Efésios capítulo 5, versículo 18, ele não está dando uma sugestão. Pastora Margarida, ele está ordenando a igreja. E qual é a ordem que Paulo está dando? Sejam cheios do Espírito Santo. Qual é a ordem de Paulo? Quem está comigo, qual é a ordem de Paulo? Sejam cheios do Espírito Santo. Oh, glória. Recomeçar sem o Espírito Santo é repetir erros. Recomeçar sem o Espírito Santo é recomeçar sem o Espírito Santo é repetir erros. Às vezes a nossa vida é uma coleção de erros, uma coleção de falhas. E por quê? Porque cada novo projeto, cada novo sonho, cada nova decisão, na maioria das vezes o Espírito Santo fica de lado. Então, começar ou recomeçar
sem o Espírito Santo é repetir erros. E Deus te trouxe aqui nessa noite para falar primeiro comigo e depois falar com vocês. Chega de repetir erros. A primeira pessoa que Deus falou, chega de repetir erros, fui eu. Por quê? Porque nesses quase 50 anos eu tropecei demais. Nesses quase 50 anos eu já errei demais. Mas eu tenho entendido que o meu tempo na terra é muito pouco a partir desse ano. Eu vivi até aqui quase 50 anos, mas eu não sei quanto tempo eu tenho para frente. Se eu tenho mais 10, mais 20, mais 30, mais 40 ou mais 50. Então, como eu não sei quanto tempo eu tenho para frente, eu tomei uma decisão. Qual é a decisão? Eu não quero errar mais. Quem está comigo pode repetir isso, diga: eu não quero errar mais. Quando você fala isso, eu não quero errar mais, irmãos, parece que eu vejo nos céus Deus dizendo amém. Como assim Deus dizendo amém? Deus diz amém. Se dois ou mais ligarem na terra acerca de qualquer coisa, também será ligado nos céus. Então, os céus está dizendo amém, porque você acabou de declarar: eu não quero errar mais. Repita comigo, diga: recomeçar sem o Espírito Santo é repetir erros. Porém, recomeçar com o Espírito Santo é viver um novo começo de verdade. Recomeçar com o Espírito Santo é o quê? Não pegou. Recomeçar com o Espírito Santo é viver um novo começo de verdade. Recomeçar com o Espírito Santo é o quê? É isso que Deus quer para a sua vida. O ano de 2026 foi o ano que Deus preparou para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua trajetória, para você viver um novo começo de verdade na presença dEle, cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Oh, glória! Mas enfim, eu disse que nós iríamos trabalhar com dois textos, Efésios capítulo 5, versículo 18, e Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 4. Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 4. Queridos, o ano passado, eu tenho um problema, eu não sei se é um problema, não sei o que é, mas eu tenho um problema, pastora Margarida, que eu escuto as coisas e aquilo fica remoendo dentro de mim, eu não consigo sair de um culto e não lembrar do que aconteceu no culto. Tem pessoas que saem do culto e não conseguem lembrar mais nada do que aconteceu no culto. Eu saio do culto e eu fico lembrando o que aconteceu no culto. O ano passado, por diversas vezes, homens e mulheres pregaram aqui sobre Gênesis, pregaram aqui sobre o Pentateuco. Em lugares que eu fui junto com a pastora Fernanda, homens pregavam, mulheres pregavam sobre Gênesis, e aquilo ficou na minha cabeça. Gênesis, os códigos que tem em Gênesis, as respostas que tem em Gênesis, as revelações que tem em Gênesis. Eu lembro que aqui mesmo na igreja, alguém pregando disse assim: se você quiser entender a Bíblia toda, você precisa entender o Pentateuco, você precisa entender a Torá. Denilson e Marinaldo? Amém. Denilson, pastor Denilson e pastor Marinaldo. Então, no dia que eu ouvi aquilo, eu disse: opa, então eu preciso entender mais a respeito do livro do Gênesis. Glória a Deus. Aí venha comigo, quem me ouve diga amém. Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio.
Eu preguei recentemente sobre isso, pastora Fernanda. Foi numa quarta-feira, não foi numa sexta-feira. Foi numa sexta-feira. Onde eu fiz um link entre João capítulo 1, quando ele fala, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí depois de João capítulo 1, eu fui para Gênesis capítulo 1. Mas eu não fiquei preso naquele dia ao livro de Gênesis. Hoje eu ficarei preso. Aqui será o nosso ponto de partida para todas as mensagens que virão depois. Gênesis capítulo 1, verso 1 a seguir, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E aqui é o que me chamou a atenção agora, ó. E o Espírito de Deus, diga, se movia. Diga, se movia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação. E fez Deus o quê? Separação entre a luz e as trevas. Oh, glória! Irmãos, aqui não é só o começo do mundo. Quem está comigo diz amém. Aqui não é só o começo do mundo. Aqui está o modelo de como Deus trabalha no caos da vida de um homem. Em Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 4, está o modelo de como Deus trabalha no caos da vida de um homem. E eu sou testemunha ocular deste negócio, porque um dia eu saí da presença do Eterno. Naquela época eu tinha 20 anos, e eu vi a minha vida se transformar em um verdadeiro caos. Não usava drogas, mas andava com muita gente que usava. Não usava droga, mas bebia de uma forma incontrolável. Não usava drogas, mas eu me prostituía de uma forma desordenada. Então eu vi a minha vida se transformar em um verdadeiro caos. Por quê? Porque eu saí da presença do Eterno. E quando eu saí da presença do Eterno, o Espírito de Deus saiu da minha vida, saiu da minha história. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus liberta um homem, quando Jesus liberta uma mulher, o espírito que estava dominando aquele homem, o espírito imundo que estava dominando aquela mulher, sai da vida dele, sai da vida dela, e quem entra, a igreja? Quem entra? O Espírito Santo. Aí o texto sagrado diz que aquele espírito imundo fica caminhando por lugares áridos, buscando descanso, mas não existe descanso para espíritos imundos. Então o texto sagrado diz que aquele demônio, aquele espírito imundo volta. Ele diz assim: eu vou voltar para a minha antiga casa. Aquele homem que eu estava escravizando, aquela mulher que eu estava escravizando, eu vou voltar. Aí o texto sagrado diz: se aquele espírito imundo voltar e encontrar aquela casa, aquele corpo vazio, ele vai entrar. E o texto diz: ele vai trazer mais 7 espíritos piores do que aquele. E a situação daquele homem se torna pior do que a situação anterior. Mas em compensação, irmãos,
se aquele espírito imundo voltar e encontrar você cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, ele vai voltar por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, glória! Queridos, quando você lê Gênesis capítulo 1, você entende o que é a obra do recomeço. Perceba que o texto começa dizendo no princípio, no verso 1. Está aparecendo aqui? Tá. Olha como começa. No princípio, Deus criou os céus e criou a... Princípio em hebraico é Bereshit ou Berashit. Fala de início, fala de princípio. Gênesis é uma palavra grega, mas o original é Bereshit ou Berashit. Queridos, Bereshit não é só começo, é o começo de Deus na minha e na sua vida. Quem está comigo diz amém. Diga isso para alguém, diga Bereshit. Diga o princípio de Deus. Diga, não é um começo comum. Diga, não é um recomeço comum. Diga, é o recomeço de Deus. Diga, na sua vida. Quem quer o recomeço de Deus na sua vida? Deus sempre trabalha com começos intencionais. Quem está comigo diz amém. Deus sempre trabalha com começos intencionais. Bispo, eu não entendi, você vai entender agora. Quando eu afirmo que Deus sempre trabalha com começos intencionais, eu estou dizendo, quando Ele olha para você, o que Ele tem para realizar na sua vida é com a intenção de te abençoar, é com a intenção de abençoar a sua família, é com a intenção de abençoar o seu futuro. A intenção de Deus é te abençoar. A intenção de Deus é alcançar a sua casa, é alcançar a sua família. Deus é um Deus intencional. Diga glória a Deus. Quando Ele olha para a terra sem forma e vazia, e o Bereshit se manifesta, Ele tinha a intenção de mudar a aparência da terra, de mudar a aparência daquilo que era sem forma e daquilo que era vazio. Irmãos, se vocês olharem fotos minhas da época que eu estava desviado, vocês vão dizer, aconteceu um milagre na vida desse homem. E não foi um milagre pequeno, foi um grande milagre. Mas vocês não vão ver essas fotos, porque essas fotos estavam no meu primeiro Facebook. Mas tinha uns atribulados da velha guarda no meu antigo Facebook, que dava lugar ao diabo de vez em quando e resolvia compartilhar coisas horrendas do passado. Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou bloquear esse Facebook e vou criar outro. Porque eu entendo, irmãos, que você precisa respeitar a fé do seu irmão, sim ou não? Quem está comigo diz amém. Se eu respeito a fé dos meus amigos, os meus amigos precisam respeitar a minha fé. A partir do momento que eu tenho um amigo que ele não respeita a minha fé, ele não serve para ser meu amigo. Quem está comigo diz amém. Quem concorda comigo? O meu amigo é aquele que me respeita, que respeita a minha família, que respeita a minha fé. Esse é meu amigo. Quer ver me atribular? Quer ver me atribular? Diga que gosta de mim, mas não gosta da minha esposa. Ah, irmão. Diga que gosta de mim, mas não gosta da minha filha. Perdeu o amigo. Perdeu o amigo. Se alguém vier falar comigo, bispo, eu acho o senhor um homem incrível, mas não gosta da sua esposa. Perdeu o amigo. Para gostar de mim vai ter que gostar da minha esposa. Para gostar de mim vai ter que gostar da minha filha.
Ah, mas eu não sou obrigado a gostar da sua esposa, eu não sou obrigado a gostar da sua filha, então você não precisa gostar de mim também. Por quê? Porque eu e ela somos uma só carne. Eu e ela somos o quê? A partir do momento que eu e ela somos uma só carne, você tem que gostar dessa carne. Com respeito. Com moderação. Aí, meus irmãos, mas voltando para a questão da aparência, quando Jesus chega na minha vida, ele me transforma, que quem olha para mim hoje com quase 50 anos, pensa que eu tinha quase 50 anos lá quando eu tinha 25, porque a aparência era caótica, perdia noites e noites e noites, muita balada, muita seresta, muito pagode, muita bebida, muita prostituição, muita loucura. Isso vai destruindo, vai desfigurando a pessoa. A pessoa se torna sem aparência e vazia, até que o Espírito chega, até que o Espírito vem e vai transformando o que não tinha aparência. Diga glória a Deus. Se Deus está começando algo, não importa como você está, importa quem começou. Quem está comigo? Repita isso para alguém, diga isso para alguém, diga: se Deus está começando algo na sua vida, diga: não importa como você está. Repita de novo, diga: não importa como você está. Diga assim: o que importa, diga assim, é quem, faz ele entender, diga: é quem está começando algo novo na sua vida. E quem é que está começando algo novo na sua vida? Quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus hoje está começando algo novo na sua vida. Oh, glória! Mesmo que tudo esteja destruído, Deus ainda pode iniciar algo novo. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Mesmo que tudo esteja destruído, Deus ainda pode iniciar algo novo. Irmãos, quem olha para mim, para você e diz que não tem jeito, são os homens. Mas quando Deus olha para a gente, Ele diz assim: eu vou transformar a vida desse moço, rapaz. Eu vou transformar a vida dessa moça, rapaz. Eu vou transformar a casa dele em um lugar de bênção. Deus, quando olha para mim, para você, Ele vê esperança, Ele vê oportunidade. Os homens não. Os homens vão olhar para mim, para você, vai dizer assim: aí não vale nada, aí não presta, não dê confiança não. Ah, irmãos, mas Deus é especialista em pegar essas criaturas que o mundo rejeita e colocar em uma mesa preparada para se sentar com príncipes, com princesas, para escrever uma nova história, para escrever um novo tempo. Glória a Deus. Ele é especialista em pegar barro e transformar em vaso. Diga glória a Deus. Queridos, eu falei a respeito da palavra princípio, mas o texto também fala a respeito da palavra terra. Meu Deus, meu tempo está indo embora. Meu Jesus. Olhe para alguém e diga assim: você está ouvindo, terra? E... quem é pentecostal aqui? Quem é pentecostal? Hein? Os nossos irmãos pentecostais, aqueles que são pentecostais raiz, eles chamam assim, né? Um trata o outro assim, né? Ô terra! Chega assim torta, né? Ô terra! Hein? Eu antigamente não gostava desse negócio não.
Porque na verdade eu não entendia o porquê que os nossos irmãos, os peteca mesmo, daqueles que são mesmo pentecostal raiz, eu não entendia porquê que eles chegavam assim de uma hora para outra, olhavam para o outro assim, e aí terra, vai marchar onde? Oh, glória! Mas aí vem Gênesis nos explicando a respeito da palavra terra. Alguém precisa ouvir isso. Diga para alguém assim: você é matéria-prima nas mãos de Deus. Oh, glória! Terra é matéria-prima. Queridos, em hebraico a palavra terra, ela tem duas palavrinhas. Uma se chama Eretz e a outra se chama Adama. Eretz quer dizer terra, solo ou mundo. Quem está entendendo diz amém. Adama significa terra também, mas o significado de Adama é solo fértil, terra arável, que dá para arar, terra que dá para produzir. Oh, Jesus, eu estou pregando para terra fértil aqui hoje. Eu estou pregando para solo fértil. Eu estou pregando para terra que o Senhor consegue arar. Oh, glória! Eu estou pregando para a terra que o Espírito Santo consegue olhar e dizer: vai produzir, vai produzir, vai gerar frutos, vai gerar frutos, vai dar resultado, vai dar resultado. O diabo pode até dizer que você não tem jeito. Deus te trouxe aqui para dizer: você vai produzir, você vai dar resultado, porque você é um solo fértil. Quando você vê falando lá em Gênesis da terra que o Eterno fez o boneco lá e chamou de Adão, a palavrinha que você vai encontrar lá é Adama, uma palavra hebraica. Diga glória a Deus. Nosso corpo possui minerais vindo da terra: cálcio, ferro, magnésio, potássio. Quem já ouviu falar sobre isso? Que o nosso corpo tem as mesmas características que a terra. Quem já ouviu falar sobre isso? Irmãos, todos os minerais que existem na terra tem no nosso corpo também. E por que que os minerais que tem na terra tem no nosso corpo? Irmãos, Gênesis responde. Pergunta para Bereshit, pergunta para Gênesis. Gênesis responde. Porque um dia o Eterno se ajoelhou no meio do barro, começou a manipular o barro com o seu poder, com a sua graça, e fez um boneco da onde? Da terra fértil. E ele deu o nome para esse boneco de Adão. Só que a época de Adão passou. Nós estamos na época de Will, na época de Davi, na época de Eduardo, na época de Delma, na época de Daiane, na época de Jorge Lucas. Amém? Você é matéria-prima nas mãos do oleiro. Você é matéria-prima nas mãos de Deus. Irmãos, você muitas vezes fica pensando assim: eu só existo porque papai e porque mamãe se reuniram para um encontro mais íntimo e eu nasci. Não, você existe porque o Eterno tinha um projeto para realizar na sua vida, e através da sua vida, o Eterno lá no útero da sua mãe te escolheu para um propósito sobre a terra. Diga glória a Deus. Nós somos feitos da terra, mas não somos feitos para viver como terra. Quem pode repetir isso comigo? Diga: nós somos feitos da terra, mas não fomos feitos para viver como terra. Por quê? Porque a terra tem os minerais, mas não tem o espírito. Então nós fomos feitos da terra, mas não fomos criados para viver como a terra, sem o espírito. Diga glória a Deus.
Você pode ser natural na origem. Pergunta para alguém aí, está entendendo, terra? Mas é espiritual no propósito. Eu vou repetir isso. Você pode ser natural na origem, porque a sua origem é a terra, mas você é espiritual no propósito. E por que você é espiritual no propósito? Você pergunta para Gênesis, Gênesis responde, a Bíblia responde. Você pergunta para o Evangelho responde. Você não é da terra, você é cidadão dos céus. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. O texto lá em Gênesis também diz que a terra estava sem forma e vazia. A terra estava como? Grave isso. Deus sempre começa algo novo. Você é matéria-prima de Deus. Sem forma e vazia é o estado de muitas pessoas nos dias de hoje. Sem forma e vazio, ou sem forma e vazia, é a condição que muitas pessoas se encontram. Eu disse que lá quando eu tinha 25 anos, a minha situação era essa: sem forma e vazio de Deus, vazio de essência. Mas às vezes pode acontecer de você estar na igreja e por algum motivo você permitiu que o Espírito Santo saísse da sua vida. Por algum motivo você permitiu que o Espírito Santo ficasse oprimido dentro de você. Então, se o Espírito Santo sai da sua vida, ou se o Espírito Santo fica oprimido dentro de você, você se torna exatamente assim: sem forma e vazio. Essa palavra, esse conjunto de palavras, sem forma e vazio, no hebraico é tohu vabohu, que quer dizer caos, desordem, vida sem direção. Quer dizer o quê? Diga: caos, desordem, vida sem direção. Irmãos, quando Deus olha para a terra, o problema não era a inexistência, porque a terra existia. Quando Deus olha para a terra, Ele percebe, na verdade, desorganização. Então, quando você aplica tudo isso para a realidade do homem, esse sem forma e vazio é uma vida bagunçada, emoções desorganizadas, espiritualidade fria, vida sem direção, falta de propósito. Repita comigo, diga: uma vida sem forma e vazia. Diga: uma vida bagunçada, emoções desorganizadas, espiritualidade fria, vida sem direção e falta de propósito. Quando alguém se encontra nessa situação aqui, ainda que esteja dentro da igreja, a vida está sem forma e vazia. Tem gente que está viva, mas sem forma. Tem histórias que são reais, mas sem propósito. Quem está comigo? Diga: tem gente que está viva. Diga: mas está sem forma. Diga: tem histórias que são reais. Diga: mas sem propósito. Mas Deus te trouxe nesta noite aqui para dizer exatamente isso. Ele tem vida para a sua vida. Ele tem vida para a sua família. Ele tem vida para você. Ele tem um propósito para realizar na sua vida. Tem uma frase do pastor J.B. Carvalho que eu ouvi uma vez, tomei posse para a minha vida e nunca mais eu esqueci. E eu já repeti essa frase para várias pessoas. Algumas tomaram posse, outras não. Talvez nessa noite algumas pessoas tomem posse
E eu vou repetir a frase do pastor JB Carvalho: não acabou o que Deus tem para fazer na sua vida. Quem está comigo? Diga para alguém, alguém precisa ouvir isso. Diga: não acabou o que Deus tem para fazer. Diga: na sua vida. Quantos creem nisso? Aplaude o Senhor Jesus. O texto lá também, em Gênesis, fala a respeito das trevas que tinha dominado o planeta Terra. As trevas na vida de um homem, na vida de uma mulher, nada mais é do que a ausência de Deus. A ausência de Deus. Trevas no hebraico é uma palavra difícil de falar, que eu não sei nem pronunciar direito, que parece, a pronúncia parece Shoshek ou Koshek, uma palavra assim. Significa, o mais importante não é a palavra, o mais importante é o significado. Significa escuridão, ausência de luz, ignorância, pecado e confusão. Diga: viver em trevas. Diga: é a ausência de Deus. Diga: significa escuridão, ausência de luz, ignorância, pecado e confusão. Trevas, aqui em Gênesis, não é só o problema externo. E na minha vida e na sua vida a mesma coisa. Viver em trevas não é só um problema externo, é algo mais profundo, porque é a ausência da presença do Espírito de Deus. Repita comigo: viver em trevas é a ausência da presença do Espírito Santo de Deus. Trevas não são só escuridão, são ausência de direção, de verdade e ausência de Deus. Aonde Deus não governa, o caos domina. Aonde Deus não governa, repita comigo: onde Deus não governa, aonde Deus não governa, o caos domina, as trevas dominam. E como é que você vai fazer a partir de hoje para que Deus seja o governante da sua vida? Siga o conselho de Paulo, Efésios 5, versículo 18. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Se você se permitir a partir de hoje ser cheia do Espírito Santo, meu irmão, o caos não vai te governar, as trevas não vai te governar, o pecado não vai te governar. Diga amém. O texto também diz lá em Gênesis que o Espírito de Deus se movia. O Espírito de Deus fazia o quê? O Espírito de Deus se movia. Parece que eu sinto, pastora Fernanda, o Espírito de Deus se movendo em algumas pessoas aqui nessa noite. Porque você percebe que tem algumas pessoas que estão radiantes, chorosas. E quando você percebe isso, o Espírito Santo está na casa, se movendo, trabalhando, observando. Perceba que, oh glória, perceba que não tem nada aqui nesse momento para mexer com as suas emoções, a não ser a santa palavra de Deus. E Deus não precisa de forças externas para falar no seu íntimo, para falar no seu particular. Tudo que Deus precisa é um coração quebrantado. E eu acredito que tem corações quebrantados aqui nessa noite. O Espírito se movia. Aqui começa o recomeço. É nesse momento aqui, quando o texto fala e o Espírito de Deus se movia, aqui, é ali que começa o recomeço. O Espírito se movia, está ligado a uma palavra hebraica chamada Merashepeshet. Merashepeshet, palavra difícil de falar. Mas isso quer dizer que
o Espírito de Deus não passa direto, ele paira. Alguns pegaram. Quando o texto diz que o Espírito de Deus se movia, o que o texto está dizendo é que o Espírito ele não passa pela sua vida e deixa você abandonado. Não, ele se move na sua direção. Ele para na sua casa, ele para na sua vida, ele para na sua história, ele entra dentro de você. Oh, glória! Ele não abandona, ele insiste. Pastor, alguém precisa ouvir isso. Fala para a pastora aqui que o povo vai falar lá. Diga: o Espírito Santo não abandona, ele insiste. Fala para outra pessoa, diga: o Espírito Santo não vai te abandonar. Diga assim: ele está insistindo com você hoje. O Espírito Santo está insistindo com você hoje. Ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua trajetória. Aí dá esperança para a árvore que foi cortada. Aí dá esperança para a sua vida, para a sua história, para você. Oh, glória! Esse verbo, que em hebraico é o Espírito se movia, significa pairar, vibrar, mover-se com cuidado. É como se fosse uma ave que fica sobre os seus filhotes. Já percebeu como é uma ave por cima dos seus filhotes? Uma águia, uma galinha, quando ela está cheia de pintinho assim, ela abre as asas assim e ela fica por cima pairando. Ela não esmaga os pintinhos, ela fica por cima pairando, cuidando, protegendo. Ela se move ali, para trazer calor, para proteger. Oh, irmãos, se você entendeu o que Deus está falando, é por isso que você está de pé. É por isso que você está de pé, porque Ele está assim, se movendo, te protegendo, te guardando, te livrando do mal. Você só está vivo porque Deus te guardou. Você só está viva porque Deus te guardou. Porque o Espírito de Deus se move em seu favor. Oh, glória! Percebam que quando você olha Gênesis, você percebe que o Espírito não estava ausente. Ele já estava agindo antes mesmo da mudança. Percebe isso? O Espírito se movia. Não tinha mudança nenhuma na terra. A terra ainda estava sem forma e vazia. Mas o Espírito já estava agindo como se movendo. É a mesma coisa na sua vida. Até hoje, algumas coisas parecem que não tinha mudança, mas o Espírito já estava agindo. E hoje Ele está dizendo: vou mudar, vou melhorar, vou corrigir, vou transformar, vou restaurar. Esse recomeço vai ser diferente. Esse recomeço vai ser guiado por mim. Assim diz o Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. É importante dizer que antes da luz aparecer, diga comigo, o Espírito já estava se movendo. Antes da luz aparecer, o Espírito já estava se movendo. Percebe isso? É por isso que você está aqui hoje. Quem está comigo? O salmista diz que a palavra de Deus é o que para ele? Diga: luz. A tua palavra é o que? Luz. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus. A palavra de Deus é o que? Luz. E Gênesis diz o que? Gênesis revela o que? Que antes da luz aparecer, o Espírito já estava o que?
Então, antes de você ouvir a luz desta palavra, desta noite, o Espírito já estava se movendo em seu favor e te atraindo para este lugar, te atraindo para este ambiente, porque em ambientes como este, em ajuntamentos como este, milagres costumam acontecer. Diga isso para alguém, diga, em ajuntamentos como este, diga, em ambientes como este, diga, milagres costumam acontecer. Quantos creem em milagres? Você é um milagre. Olhe para alguém carinhosamente, não diga nada, só faça olhar. Você acabou de olhar para um milagre. Aí é um milagre. E quem sabe que é um milagre, sabe que Deus está falando. Quem sabe que é um milagre vivo, sabe que Deus está falando. Deus não começa com transformação, Ele começa com presença. Deus não começa com o quê? Ele começa com presença. Perceba que antes da terra ser transformada, a presença do Espírito já estava lá. É exatamente isso que Deus está falando para algumas pessoas hoje. Antes de transformar a sua vida, deixa primeiro eu entrar na sua vida. Deixa eu primeiro entrar na sua história. Deixa eu fazer morada dentro de você. Deixa eu ser a presença que vai te guiar a partir de hoje. Quantos querem essa presença? Ô Jesus, meu tempo acabou. Ô irmãos, são 9 horas, me dá mais 10 minutos. Me dá mais 10 minutos. Mais 10 minutos. Aí o texto de Gênesis diz assim: haja o quê? Haja luz. Haja luz, trazendo para a nossa realidade, é a palavra que transforma. Diga para alguém: haja luz na sua vida. Diga: haja luz na sua casa. Quantos querem essa luz? Oh, glória. Essas duas palavras, haja luz, a raiz hebraica, ela é yehi, quer dizer exista, e a outra é or, quer dizer luz. Yehi, exista, or, luz. Yehi, or, quer dizer exista luz. Exista luz, haja luz. A mudança não vem primeiro no ambiente, vem pela palavra liberada. A mudança não vem primeiro no ambiente, vem pela palavra o quê? Então, se você entende que a mudança ela não vem primeiro no ambiente, mas ela vem por causa da palavra que foi liberada, haja luz e houve luz, então nessa noite você vai sair daqui de posse de vitória, porque eu recebo autorização dos céus para dizer: haja vida na sua casa, haja libertação na sua família, haja um futuro de prosperidade sobre a sua vida, sobre o seu destino, sobre a sua história. Haja o agir sobrenatural de Deus sobre as vossas vidas. Oh, glória! A luz aqui, irmãos, ela não é só física, é revelação, é entendimento, é alinhamento, é vida de Deus sendo liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Quando você continua a leitura de Gênesis, o texto diz algo, pastora Margarida, interessante. O texto diz que não era qualquer luz. Não era qualquer o quê? O texto diz que a luz era uma luz boa. Quando o texto diz que a luz era uma luz boa, isso quer dizer que Deus está validando o processo. Isso quer dizer que Deus está validando o que Ele estava liberando. Ao mesmo tempo que Ele liberava a palavra, Ele validava a palavra. Diga glória a Deus.
A luz era boa. A raiz está numa palavra hebraica que quer dizer tov, funcional, perfeita, útil. Quando Deus entra, Ele não só muda, Ele melhora, Ele organiza, Ele dá sentido. Repita comigo, diga: quando Deus entra, diga, Ele não só muda, diga assim, Ele melhora, Ele organiza, diga, Ele dá sentido, diga, Ele dá direção. Quantos creem nisso? Aplaude o Senhor Jesus. Deus não faz apenas algo bonito, ô glória, Ele faz algo que funciona. Deus não faz apenas algo bonito, Ele faz algo que funciona. É por isso que um dia Ele pegou você. Está me ouvindo, terra? Ele não faz algo bonito apenas, Ele faz algo que funciona. Eu falei de mim lá no passado, mas você já olhou suas fotos no passado? Hein? Faz o seguinte, pega uma foto sua do passado, compare com a foto de hoje, que você vai entender que Deus, Ele não faz somente algo bonito, Ele faz algo que funciona. Funciona onde? Funciona na sua casa, para a sua família, funciona na sua vizinhança, funciona na obra dele, funciona no trabalho, funciona na faculdade. Aonde você pisa, ele valida e vai prosperando, vai prosperando, vai prosperando, vai prosperando. Aonde você toca, ele valida e vai prosperando, vai prosperando, vai prosperando, vai abençoando. Porque ele não criou somente algo bonito, ele criou algo que funciona. Você é um instrumento que funciona nas mãos de Deus. Diga isso para alguém, alguém precisa ouvir isso. Diga: você é um instrumento que funciona nas mãos de Deus. Oh glória! Mas vai apertar um pouquinho, só tenho 5 minutos. Eu pedi 10, não foi? Já são 21h05. Meu Deus, vai apertar um pouquinho, mas é coisa boa. Estou chegando no final já. Em Gênesis diz que Deus fez separação. Separação entre o quê? Entre a luz e as... Irmãos, quando você vai perguntar para Gênesis e entender, trazendo para a vida prática, aquilo está falando de maturidade espiritual. Delma, quando nós atingimos uma determinada maturidade espiritual, a gente entende o porquê que Deus fez separação entre luz e trevas. Porque nos nossos dias não é diferente. Quando nós atingimos uma certa maturidade espiritual, nós chegamos à seguinte conclusão: existem situações que eu preciso me separar. Existem situações hoje que não cabe mais para mim hoje. Quem está entendendo diz amém. Essa palavra separação vem de uma palavra hebraica, quer dizer lehavidiu, que significa Deus separa. Significa o quê? Significa o quê? A minha queda com 20 anos foi porque eu não entendi isso aqui. Eu não entendi o lehavidiu de Deus. E eu quis andar com os amigos que eu andava na época em que eu era ímpio. Eu queria sair com eles, passear com eles, comer com eles, viver com eles. E como eu não entendi que Deus faz separação entre a luz e as trevas, em um determinado momento eu caí. Lehavidiu quer dizer separar, quer dizer estabelecer limites. Deus cria ordem, separando a luz e as trevas. E o que é que Deus separa? Diga comigo, diga luz
das trevas. Diga espírito da carne. Diga propósito de confusão. Queridos, você tem duas escolhas a partir de hoje. Você pode permitir que a sua vida viva em confusão, ou você pode entender que Deus tem um propósito na sua vida. Você pode entender que Deus tem um propósito com a sua história. Você faz a escolha. O Espírito quer te ajudar nessa escolha. Não existe recomeço sem posicionamento. Diga isso para alguém, diga, não existe recomeço sem posicionamento. Diga, não existe recomeço sem separação. Diga, quem não se separa, diga, não avança. Como assim, bispo? Quem não se separa das trevas, não tem como avançar. Quem está entendendo diz amém. E a gente chega nos minutos finais. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O texto diz que depois de Deus se debruçar no barro e formar um boneco, chamar aquele boneco de Adão, era um boneco, tinha a aparência de um homem, mas faltava algo. Faltava o quê? Diga o ruach. Diga, faltava o ruach. Faltava o Espírito. Aí o texto diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que o homem só vive com o sopro de Deus. Diga glória a Deus. Diga, sem o Espírito é apenas pó. Aquele boneco sem o Espírito era um Adão sem vida. Mas a partir do momento que o ruach foi soprado, o boneco se tornou alma vivente. Diga glória a Deus. Queridos, em João capítulo 9, o texto diz que Deus, na pessoa de Jesus, pega barro, porque tinha um homem que estava cego, e ele pega saliva e mistura o barro com a saliva e coloca nos olhos do homem. E por que ele pegou barro, misturou com a saliva e colocou nos olhos? Porque o homem foi formado da terra. A saliva tem os minerais da terra, e o barro, ele conhece o seu Criador. Então, o que estava desordenado, incorreto, estragado na visão daquele cego, em João capítulo 9, foi restaurado. Porque Deus pega o natural e ativa o sobrenatural. Diga isso para alguém, diga, Deus pega o natural e ativa o sobrenatural. Deus nessa noite te trouxe aqui porque Ele quer ativar na sua vida o botão do sobrenatural, para que você saia do natural. Diga glória a Deus. Em Jeremias capítulo 18, você vai ver lá a história sobre o oleiro. Vai ver lá a história sobre o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Mas você vai também perceber lá que se o vaso se quebrar, o oleiro refaz. O problema não é estar quebrado, é estar fora das mãos do oleiro. Alguém precisa ouvir isso. Diga, o problema não é estar quebrado, é estar fora das mãos do oleiro. Fica de pé. Talvez a sua vida, irmãos, talvez nessa noite eu esteja pregando para alguém que a sua vida esteja assim, sem forma, vazia, em trevas. Mas hoje o Espírito de Deus está se movendo aqui. Mas hoje o Espírito de Deus está se movendo aonde? Aqui. Hoje o Espírito de Deus está se movendo aqui. Assim como em Gênesis 1, o Espírito de Deus está se movendo nesse lugar. Quem crê nisso? O Espírito Santo está se movendo agora, indo em sua direção. Não, mas o Espírito de Deus já habita dentro de mim. Amém. Então Ele está se movendo dentro de você. Diga glória a Deus. Ele está trazendo ordem ao caos.
Ele está trazendo luz às trevas. Ele está gerando um novo começo. Quem quer viver um novo começo? Ele está gerando um novo começo para a sua história, para a sua vida. E antes dessa noite terminar, eu profetizo em nome de Jesus: todas as trevas irão cair, todas as trevas irão sair da sua vida. Diga glória a Deus. A luz de Deus vai brilhar em você de novo. Repita isso para alguém, diga: a luz de Deus vai brilhar em você de novo. Nova criação.